sou a Fernanda. Passei para medicina na UEMS, agora pelo processo seletivo vestibular. Fiz 3 anos de cursinho e depois desse tempo consegui realizar o meu sonho. E espero que durante o cursinho vocês consigam muita bagagem para que no próximo Enem, no próximo vestibular, vocês consigam realizar os sonhos de vocês também, tá? E vamos começar a aula. A nossa aula, eu espero manter assim, ela vai ser dividida em 3 partes. Primeiro, eu vou fazer uma sugestão de leitura, um livro, um conto, algo nesse sentido, para aguçar vocês a quererem ler e descobrir coisas novas, né? A segunda parte vai ser a aula teórica da semana mesmo. Essa semana a gente vai falar sobre orientações básicas para dissertação e sobre tema e tese. E a terceira parte vai ser para orientações ao tema da semana. Toda semana eu vou dar um tema de redação para vocês, e aí no final da aula eu vou falar um pouco sobre esse tema para vocês, tá? E antes de começar, uma reflexão, né? Toda vez que a gente, pelo menos comigo era assim, eu ia começar um curso novo, conhecer um professor novo, eu sempre pensava, nossa, ele vai me trazer a fórmula mágica para eu ser aprovada, aquela professora vai me ensinar a fórmula certa para eu ser aprovada. Só que isso não existe, gente, não existe fórmula, não existe uma resposta pronta para todo mundo, né? Já dizia o glorioso Rubem Alves, educar não é ensinar respostas, educar é ensinar a pensar. Então, o que eu quero que vocês levem para a vida de vocês e que eu quero que vocês absorvam da minha aula? Não fiquem buscando respostas assim, achando que tudo que o professor falar ou tudo que eu falar aqui para vocês é uma coisa pronta, uma resposta pronta. Não é, é algo para aguçar vocês a pensarem, a buscarem outras coisas para vocês estudarem, tá bom? Então, não dependam assim, eu vou estudar só o que a Fernanda falava, vou estudar só o que o Bruno falava, vou estudar só o que o Leonardo falava. Não, aqui a gente tá dando um suporte para vocês e vocês têm que pensar e buscar coisas além, tá? Então, vamos começar. A primeira sugestão de leitura, que inclusive eu tô gravando a aula hoje no sábado, né? O Bruno mandou no grupo hoje, no sábado, um link de um artigo, eu acho, que fala um pouco sobre o quarto de despejo. Não é sobre a obra da Carolina Maria, pelo que eu vi, mas é uma outra análise trazendo para hoje. E eu vou falar, já tinha programado em falar sobre a obra e coincidentemente ele mandou hoje no grupo, achei muito legal. Então é isso. O livro Quarto de Despejo é um diário da Carolina Maria de Jesus, que era uma catadora de lixo na década de 60, eu acho. Ela era moradora de São Paulo, na favela do Canindé, e ela retratava o dia a dia dela em vários diários. Até que um dia ela conheceu um jornalista, e esse jornalista ajudou ela a criar um livro, que é um compilado dos diários dela, e nesse diário ela retrata a rotina dela. E o livro tem uma crítica social muito, muito, muito forte para vários aspectos. E eu coloquei alguns trechos, acho que 2 trechos do livro aqui para vocês entenderem, assim, que apesar da Carolina Maria de Jesus não ser uma pessoa estudada, ela era muito sábia. Então, a leitura dele tem um português meio diferenciado, porque ela não é uma pessoa que tinha domínio da norma culta, mas ela tinha muitas outras coisas que a norma culta não proporciona a ninguém. E aí eu vou ler aqui alguns trechos para vocês. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visitas, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam os lixos. Ou seja, qual que é a crítica que ela faz? Que tudo que é de bom tá para as pessoas mais ricas, mais abastadas, que estão morando na cidade, no centro da cidade, que estão ali na nata da sociedade paulista, que têm acesso ao palácio, à prefeitura. E o que sobra para aquelas pessoas que não têm uma condição financeira boa? Não sobra nada, sobra aquilo que não serve para aqueles que estão em outro patamar mais elevado. E é essa crítica que ela faz na obra. E isso aqui é um retrato de uma cena, de algo real que ela viveu, né? De um diário. Chegou um caminhão aqui na favela, o motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada, penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir, na ganância de ganhar mais, e quando apodrece, jogam fora para os corvos e infelizes favelados. Ou seja, né, a crítica que ela faz, em vez dos comerciantes venderem os alimentos a um preço mais acessível para que todo mundo possa comprar, não, eles preferem guardar para manter o preço alto, preferem que a comida estrague do que vender a um preço acessível.
Esse recorte eu fiz de um vídeo do canal Ler Antes de Morrer, que eu recomendo muito que vocês acompanhem, que a Isabela Lubrano faz várias análises de vários livros muito interessantes, tá? Eu vou mandar pra vocês o link. E agora abordando, em geral, as temáticas da obra. Gente, lembrando assim, eu tenho que fazer rápido porque a aula ela não pode ser muito longa, né? Então eu vou colocar o PDF do livro para vocês lerem, mas é para vocês terem se familiarizarem, né, já com a obra e ter a vontade de ler e tudo mais. O que a obra aborda? As dificuldades em ser mãe solteira. A Carolina, ela era mãe de 3 filhos, se eu não me engano. E ela criou os 3 filhos sozinha, mesmo com toda a dificuldade. Retrata a extrema pobreza, as pessoas não tinham, né, alimento, não tinha saneamento básico, retrata isso também, retrata a fome, a extrema desigualdade. E é isso, é um livro muito rico, assim, comovente, é difícil de ler porque ela retrata de maneira muito fiel à realidade, então dói. E é isso. Eu recomendo que vocês façam a leitura. Não é um livro longo, assim, vale muito a pena, tá? Para diversos temas e para a vida também. E agora vamos para a parte 2 da nossa aula. Eu fui muito rápido, mas tem que ser assim, tá, gente? Qualquer coisa vocês me procuram depois para tirar dúvida. Orientações para a produção textual. Vamos lá. Não copie ou parafraseie os textos da coletânea. Em toda proposta de redação vão ter lá os textos motivadores, o que é muito comum. A pessoa que não sabe o que colocar na redação, ela vai lá e copia, parafraseia, tenta enganar o corretor, pegando algum dado que está ali na coletânea e usando como seu recurso. Mas, gente, o corretor não é besta. Ele sabe quando você está usando um recurso. Se lá na coletânea está falando que 60% dos brasileiros não têm acesso à internet e você fala que 40% dos brasileiros têm acesso à internet, o corretor sabe disso. Ele sabe que você tirou aquele dado de lá e você pode ter aquelas linhas que você copiou, parafraseou, desconsideradas do seu texto. E dependendo da quantidade de linhas, a sua redação pode ser zerada. Então, assim, não copie, não parafraseie da coletânea de jeito nenhum, tá? Até o final do ano, até o próximo vestibular, vocês vão ter bagagem para poder escrever sem precisar copiar da coletânea, tá bom? É um combinado que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Próxima. Tenha atenção à estética textual. A primeira coisa que o seu corretor vai ler quando abrir a sua redação é a estética do seu texto, se a sua letra é bonita, se a sua letra é convidativa, se a sua letra é legível. Então, assim, se alguém já falou pra você, a sua letra não é legível, a sua letra não é bonita, o que eu recomendo? Que vocês façam a redação semanal normalmente. Quando o corretor entregar a correção, pega aquela sua correção e passa limpo em um caderno de caligrafia. Porque assim você vai mentalizar o que você errou, né? Vai corrigir os seus erros e também vai melhorar a sua letra usando um caderno de caligrafia, tá bom? Os elementos coesivos entre todos os parágrafos e períodos. Eu trouxe um exemplo aqui pra vocês, tá? Esse aqui é um parágrafo meu. Eu gosto... Quando eu era aluna, né, eu gostava muito de ver exemplos. Então, eu trouxe alguns exemplos pra vocês. O nesse contexto é um elemento coesivo. Além de é um elemento coesivo. Entretanto, uma vez que, dessa forma, de modo a... O que são os elementos coesivos? São ferramentas que você vai colocar no seu texto para dar mais sentido, para dar mais coesão, para ajudar você a tecer, a juntar as ideias, tá? Eu vou ler para vocês, vai demorar um pouquinho se eu ficar lendo tudo, mas eu preciso ler para que vocês aprendam mesmo. Nesse contexto, no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, a especialista em cuidados paliativos Ana Cláudia Quintana evidencia a necessidade em oferecer aos pacientes um tratamento humanizado que amenize o sofrimento, além de assegurar a qualidade de vida, sobretudo nos momentos finais de vivência. Entretanto, no cenário brasileiro, ainda predomina o desconhecimento e o preconceito acerca dos cuidados assistenciais, principalmente entre os médicos, uma vez que estes, muitas vezes, ao diagnosticarem que determinada pessoa não obterá a cura, eximem-se das suas responsabilidades. Em vez de, eu esqueci de grifar, mas também é um elemento coesivo. Amparar o doente. Dessa forma, é primordial que na graduação em medicina o estudante seja ensinado a lidar com pacientes em fase terminal, de modo a administrar esta situação de maneira mais humanizada. Agora vamos fazer assim uma reflexão. Imagina esse parágrafo sem os elementos coesivos. Ia ficar uma coisa muito socada, né? Tipo, no livro, ela quer assegurar, tipo, fica uma coisa muito, muito socada, sem coesão, sem
sem juntar bem as ideias. E os elementos coesivos você deve usar obrigatoriamente entre os parágrafos e períodos. E não é obrigatório usar dentro de um período para ligar as frases, mas eu acho muito importante porque ajuda, assim, na coesão das ideias. Eu usei aqui o além de, usei o em vez de e o de modo a, tá bom? E aqui eu coloquei uma tabela com elementos coesivos para vocês. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês estudarem, então estudem essa tabela, usem esses elementos coesivos. Não fui eu que elaborei essa tabela, então assim, nem todos aqui vocês podem usar, igual a priori, a posteriori, no Enem vocês não podem usar de forma nenhuma, tá no Manual dos Corretores, que é proibido. Não é que é proibido, não é considerado um elemento válido, entendeu? Mas aqui já dá para vocês terem uma base. Dessa maneira, nesse sentido, nesse contexto, além disso, ademais, portanto, são elementos coesivos, assim, que eu sempre usei, sempre usava na minha redação. Tá bom? E vamos continuar. Caso haja rasura, faça somente um traço sobre a palavra e escreva a palavra correta ao lado. Isso tá no Manual dos Corretores do Enem. Você não pode pegar a palavra e riscar, fazer um desenho, qualquer coisa. Você vai fazer um traço fininho e escrever a correta ao lado. Nada além disso, tá bom? Nunca use provérbios populares ou frases de efeito. Por quê? Porque quem não conhece o tema, quem não sabe que vai usar nesse tema, vai fazer isso. E vocês, alunos do Paralelos, não vão fazer isso porque até o final do ano vocês vão ter muita bagagem e não precisam usar provérbio popular nem frase de efeito, tá bom? Não se dirija ao leitor. O seu texto deve ser impessoal. Não use você, seu, sua. Você não deve conversar com o leitor. A redação no Enem e no vestibular, ela deve ser completamente impessoal. Por mais que você tenha que expressar a sua opinião durante o texto inteiro, você não vai falar, na minha opinião, eu penso, ou você, leitor, você não pode fazer isso de forma alguma, tá bom? Não use mesmo, mesma como sujeito da oração. Não pode, é proibido. O único jeito que vocês vão usar mesmo ou mesma é para reforçar alguma ideia. Mesmo assim, ainda acontece tal coisa. Nesse jeito, vocês podem usar o mesmo ou mesma. Agora, como sujeito, para falar, o Ministério da Saúde deve fazer tal coisa. Ou mesmo ainda deve, não pode, proibido, tá bom? Vamos lá. Cada parágrafo deve ter 2 ou mais períodos. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Período, o que é? A partir do momento que você começa, né, o parágrafo até o primeiro ponto. Isso aqui é um período, isso aqui é outro período, e isso aqui é outro período. Por que fazer 2 ou mais períodos? Para você organizar suas ideias. Se você faz um período muito curto, ele fica um chamado período simples. E se predomina período simples na sua redação, segundo o Manual do Corretor do Enem, você pode ter a sua redação zerada. Então, você tem que fazer períodos compostos, que são períodos mais longos, que tem elementos coesivos dentro deles, igual eu vou ler aqui para vocês, e vocês vão entender. Nesse sentido, muitos indivíduos buscam mecanismos para apaziguar os sentimentos e atingir o estado de plena felicidade. Contudo, tais ferramentas, ao serem utilizadas demasiadamente, tornam-se nocivas para o ser humano. Esse é um período complexo, como vocês devem escrever. Agora vamos para o próximo período, começando com outro elemento coesivo. Sob essa ótica, é relevante apresentar o conto Cartas a um Drogado, no qual o escritor Rubem Alves reflete acerca do desenvolvimento dos vícios pelas substâncias que resultariam no prazer para o homem. Porém, ao passo que proporcionam um estado de alegria, simultaneamente ocasionam uma dor nos momentos de abstinência. Logo, outro elemento coesivo, iniciando um novo período. Depreende-se que o uso de fármacos muitas vezes não são um subterfúgio ideal para suprir o vazio existencial, uma vez que a fragilidade emocional geralmente é resultado da ausência de relações interpessoais sólidas e permeadas pela empatia. Então, vocês podem observar que eu fiz 3 períodos. No primeiro período, eu apresentei uma contextualização do tema, falei um pouco sobre o tema. No segundo período, eu apresentei um recurso argumentativo. E no terceiro período, eu retomei a minha tese. Esse é um parágrafo de desenvolvimento. Eu recomendo que vocês façam assim os parágrafos de desenvolvimento de vocês. O primeiro período, vocês contextualizarem, né, falarem um pouco sobre o tema. O segundo, apresentar um recurso. E o terceiro, retomar a tese, tá? Agora, vamos lá. O seu texto deve apresentar recursos argumentativos. Para vocês conseguirem uma boa nota na competência 2 e na competência 3,
vocês devem trazer intertextualidades, música, conto, crônica, qualquer tipo de recurso argumentativo nesse sentido, que não seja do senso comum. Deve ter um na introdução, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. No caso do Enem, você não pode trazer um dado novo na sua proposta de intervenção. No vestibular, você pode, tá bom? Ao ler o tema, busque elaborar a tese, e ela deve estar clara na introdução. Isso a gente vai falar mais pra frente, então nem vou entrar em detalhes agora, tá? Sempre faça rascunho. Ah, mas não dá tempo. Por que eu vou ter que fazer um rascunho? Porque no rascunho você já faz uma autocorreção. Você escreve sua redação, na hora que você vai passar limpo, você já... Ah, vou conferir aqui se eu coloquei crase. Vou conferir aqui se eu coloquei elemento coesivo em todos os parágrafos, em todos os períodos. Vou conferir a acentuação, vou apagar, vou fazer de novo. Então, sempre faça rascunho. Não apresente marcas da oralidade, como tipo, pra... a sua linguagem ela deve estar dentro da norma culta, deve ser uma linguagem formal, ela não pode ser coloquial, você não pode escrever como se você estivesse conversando informalmente com seu amigo. Combinado? Esses são os combinados iniciais, tá? Agora a gente vai para a próxima parte da aula, que é sobre tema, recorte temático e tese. O que é o tema? O tema é o assunto a ser abordado. Se você não falar sobre o tema, a sua redação vai ser zerada. Então, assim, muita atenção ao tema. E eu vou dar um exemplo mais pra frente, mas tá. O tema, basicamente, é o assunto da sua redação. O recorte temático é o foco, é o direcionamento que você vai dar para suas ideias. Ele pode ser desafios, caminhos, mecanismos, maneiras, dificuldades, efeitos. Essas palavrinhas aqui, eu coloquei como exemplo, que é o recorte temático. E a tese é a sua opinião escrita de uma forma elaborada. Então, vamos lá. Como eu vou elaborar minha tese, Fernanda? Não sei fazer tese. Então, a tese é o quê? Ela é a alma do seu texto. Ela é o que vai dar sentido à sua argumentação. Sem a tese, a sua redação ela perde o sentido completo. Por isso, ao ler e compreender o tema, é fundamental elaborar a sua opinião acerca do assunto e formular a tese. Então vamos lá, mas ainda estou em dúvida, Fernanda, o que é a tese? A tese é a sua opinião elaborada acerca do assunto. Ela deve estar clara no parágrafo da introdução e determina aquilo que será discutido ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. Então, assim, tudo que você colocar na sua tese, você tem que discutir durante o desenvolvimento. E, eu quero discutir tal coisa no meu desenvolvimento. Essa coisa você tem que colocar na sua tese, entendeu? Para o seu texto fazer sentido, para o seu texto estar coeso. Então, vamos ao passo a passo. Primeiro passo, ler e compreender o recorte temático. Segundo passo, destacar as palavras-chave. Terceiro passo, formular perguntas com o tema. Quarto passo, responder essas perguntas usando as palavras-chave ou sinônimos. Por que usando as palavras-chave ou sinônimos? Para ficar claro ao leitor que você está falando sobre aquele tema e sobre aquele recorte temático. É muito importante que vocês apresentem em todos os parágrafos as palavras-chave ou sinônimos, tá bom? A resposta das perguntas que você elaborou é a sua tese sobre o tema. E ela deverá ser discutida em toda a sua dissertação. Eu estou dando muita ênfase a isso, porque isso é muito importante. Tudo que vai estar na sua introdução tem que ser discutido ao longo do texto, tá bom? Isso é muito, muito importante, gravem isso. Tá, agora um exemplo para eu fazer aqui com vocês. O tema é os malefícios provenientes da cultura de transgressão das leis. Qual vai ser a primeira coisa que vocês vão fazer? Grifar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave? Malefícios, cultura, transgressão, leis, Brasil. Fernanda, eu não sei o que é a cultura de transgressão das leis. Cultura de transgressão das leis é o chamado jeitinho brasileiro, que vocês não podem colocar na redação porque é senso comum, mas fica mais fácil para vocês entenderem. É a cultura da corrupção, das pessoas quererem fazer as coisas em benefício próprio, sem pensar no coletivo. É isso. Então, o tema é os malefícios da cultura de transgressão das leis. A primeira coisa, a palavra-chave, já selecionamos. E a segunda, fazer as perguntas. As perguntas. Quais são os malefícios? Como os malefícios impactam na sociedade brasileira? Então, tá aqui as perguntas. Quais são os malefícios e como eles afetam o país? E aqui as palavras-chave. Agora nós vamos elaborar a tese. Eu já fiz a minha tese e eu quero que vocês façam a de vocês aí em casa, tá? Anotem, eu deixei aqui sem marcar para vocês fazerem o exercício antes de ver
o que eu apresentei. Se quiser tirar dúvida comigo sobre a tese, Fernanda, minha tese ficou legal, manda pra mim no WhatsApp que eu respondo, tá bom? E tá aqui a tese que eu elaborei. O malefício proveniente da cultura de transgressão das leis é a péssima gestão dos recursos públicos brasileiros, o que acarreta na carência de saneamento básico para grande parte da população, bem como na insegurança alimentar presente na vida de muitos indivíduos. Então essa é a minha tese. Para mim, para eu, Fernanda, na minha opinião, esse é o malefício da cultura de transgressão das leis, tá? E aí eu quero ver de vocês. Podem me mandar no WhatsApp, tá bom? Eu vou olhar de todo mundo. E considerações sobre a sua tese. Ela não pode contestar o tema. Se o tema for violência nas escolas, você não pode falar que não existe violência nas escolas, porque o tema já está afirmando que há violência nas escolas, entendeu? Se o tema for a militarização das escolas, ou você é a favor da militarização das escolas ou contra? Quando o tema for ou, você vai escolher um aspecto ou outro, tá? Agora, se o tema for a militarização nas escolas, você não pode contestar o tema e dizer que não existe, que não vai acontecer. Você tem que falar a sua opinião sobre o assunto. Ela deve respeitar os direitos humanos. Se a sua redação, no caso do Enem, a sua conclusão deve respeitar os direitos humanos. Mas é ideal que o seu texto inteiro respeite os direitos humanos. Você não pode propor coisas absurdas, mesmo que seja a sua vontade. Senão, você não entra na faculdade, tá, querido? Ela deve ser bem elaborada, não pode ser simplória. O que eu quis dizer com isso, dela ser bem elaborada? Vamos voltar aqui na minha tese, né? Se eu tivesse colocado assim, o malefício proveniente da cultura de transgressão das leis é a péssima gestão dos recursos públicos brasileiros. Isso é uma tese. Mas é uma tese simples. Porque, péssima gestão dos recursos, e aí, o que isso acarreta para o Brasil? O que isso impacta? Perceba que a minha tese aqui deu 4 linhas. Então, assim, uma tese de uma linha é muito simples. Você tem que elaborar ela. Elaborar é diferente de encher linguiça. Você não vai ficar escrevendo a mesma coisa, senão seu texto fica circular. Você tem que ter vocabulário e argumentos. E para isso você precisa estudar o tema, entendeu? Então, elabore a sua tese com as perguntas. Coloquei aqui o que acarreta e tudo mais. É isso. Agora, apresentar as palavras-chave e sinônimos é fundamental, isso em todos os parágrafos. Busque apresentar 2 aspectos relacionados ao tema para discutir um em cada parágrafo de desenvolvimento. Durante o cursinho eu sempre fiz isso, sempre deu certo pra mim. Isso não é fórmula mágica, mas é algo que pode ajudar vocês. Vocês têm que tentar fazer e ver se funciona. Se não funcionar, muda, porque não existe fórmula perfeita, tá? Eu coloquei aqui que é a péssima gestão dos recursos públicos e coloquei 2 aspectos. A questão do saneamento básico e da insegurança alimentar. Para o meu texto ficar coeso, o que eu vou fazer? No D1, desenvolvimento 1, eu vou falar sobre a carência de saneamento básico, por causa da péssima gestão, proveniente da cultura de transição das leis. E no outro, eu vou falar sobre a insegurança alimentar. Se eu colocasse mais 2 aspectos aqui, sei lá, saúde, a falta de interiorização no serviço de saúde, ia ficar muito complicado, porque eu ia ter 3 aspectos para abordar, só que eu só vou ter 2 parágrafos de desenvolvimento, entendeu? Então, eu recomendo que vocês coloquem 2 aspectos para conseguir abordar bem cada um em cada parágrafo de desenvolvimento. Agora vamos para as orientações ao tema da semana. O tema é mistanásia, a responsabilidade social no direito à longevidade. E como eu já tinha combinado com vocês que ao ler o tema, sempre marcar as palavras-chave. Aqui eu já marquei para facilitar para vocês, tá bom? O que é mistanásia, né? A primeira vez que eu fiz um tema de redação sobre mistanásia foi no segundo ano de cursinho. Eu não tinha ideia do que era, nunca tinha ouvido falar. E eu imagino que a maioria aqui também não conhece o que é mistanásia, né? E eu deixei o conceito aqui para vocês. É caracterizada pela bioética e biodireito brasileiros como modalidade de término de vida, a qual se concretiza quando um indivíduo vulnerável socialmente é acometido de uma morte precoce, miserável e evitável como consequência da violação de seu direito à saúde. Ou seja, é quando a pessoa morre por algo que poderia ser evitável se tivesse uma boa gestão pública, se aquela pessoa tivesse acesso a uma moradia de qualidade, a uma água potável, a um medicamento. Então, vamos aos exemplos.
Eu coloquei esse aqui que é um exemplo clássico quando fala em Mistanásia. A primeira coisa que eu lembro é do Jeca Tatu. Só que vocês não vão poder citar na redação porque tá na coletânea. E a gente já combinou que não pode citar o que está na coletânea, né? E eu vou ler aqui pra vocês. O Jeca, por que não trabalhas? Pergunta Monteiro Lobato, o autor de Urupês, a Jeca Tatu. Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico, da pior espécie. É essa bicheira que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro e específico. Tá, propaganda. Mas o que, que eu quero dizer com essa charge, né? Já que a Tatu sofria com amarelão. E esse amarelão deixava ele preguiçoso, impedia ele de trabalhar, ele queria ficar só curtindo a preguiça, né? E eu não lembro no livro se ele morre por isso, mas tá, na vida real uma pessoa poderia morrer, ou muitas pessoas morrem por conta disso. E essa é uma morte muito evitável. Se a pessoa tiver acesso a um postinho de saúde, vai lá e toma um remédio pra isso, ela não vai morrer, não vai sofrer com isso, entendeu? Só que a gente sabe que não é a realidade do país. E que muitas pessoas não têm esse direito. Por mais que seja garantido por lei, elas não conseguem exercer esse direito. E agora vamos pro saneamento básico, né? O que é o saneamento? O saneamento é um conjunto de medidas que visa preservar as condições do meio ambiente, prevenindo doenças e promovendo a saúde. Só que a gente sabe que grande parte dos brasileiros não tem acesso a saneamento. Então, muitas mortes que poderiam ser evitadas acabam ocorrendo porque a pessoa não tem acesso à água tratada, o esgoto dela não é tratado. Então, ela adquire doenças que poderiam ser evitadas pela falta do saneamento. E aí, vamos ao SUS. O SUS é lindo, é um sistema que promove o atendimento universal, né, no Brasil todo. Só que a gente sabe que ele ocorre de maneiras diversas no nosso espaço, né? Na capital, muitas vezes, ele consegue atender melhor as pessoas, consegue ter medicamento, médicos, exames, e no interior, às vezes, a realidade é outra. Então, assim, às vezes uma pessoa que, se tivesse feito um exame para detectar um câncer, para detectar uma bactéria, ela não teria morrido. Mas como na cidade dela, na realidade que ela vive, ela não tem acesso a esse tipo de tratamento, ela acaba morrendo. Ou seja, é uma morte evitável. Ela morreu por conta da mistanásia. Aqui é o documentário que eu falei pra vocês durante a aula, Caminhos da Vacina, que fala do Médicos Sem Fronteiras e fala sobre a dificuldade de fazer com que as vacinas cheguem a todos os lugares, né? Eu recomendo muito que vocês assistam, porque também está relacionado com a mistanásia, né? A vacina, ela serve para evitar muitas mortes, serve para evitar muitas doenças. Só que mesmo a gente tendo um SUS, que é um sistema que é para ser universal, muitas vezes as pessoas não têm acesso à vacina e acabam morrendo por isso. A questão da alimentação, né? A segurança alimentar é um direito de todo brasileiro, só que a gente sabe que muitas pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. E por conta disso, elas acabam ficando desnutridas e adquirem algumas doenças, né, como anemia e marasmo. E para você que não sabe o que é insegurança alimentar, ela é a situação em que a população de um país ou região não tem acesso a recursos suficientes, seguros e alimentos nutritivos, ou seja, não é porque a pessoa come arroz todo dia que ela está em insegurança alimentar. A pessoa que está em insegurança alimentar é aquela que não tem acesso aos nutrientes básicos diários. Ou seja, se uma pessoa come só carne ou só arroz, ela está em insegurança alimentar. Ela está sujeita a adquirir doenças, ela está sujeita a morrer porque ela não teve acesso a alimentos necessários à saúde dela, entendeu? Também tem a ver com a mistanásia, certo? Moradia. Isso aqui foge muito do senso comum, né? Falar de moradia como algo relacionado à morte, mas olha aqui, vamos olhar aqui, observar essa imagem. Essa imagem é um antes e um depois do programa Vivenda. O programa Vivenda é um empreendedorismo social
em que o Fernando Assad, que é o idealizador do programa, ele faz reformas em casas populares, financiando ele faz todo o processo, compra de materiais, projeto e execução. E ele financia todo o projeto, faz tudo a um preço bem acessível para os moradores, né, das comunidades, para eles conseguirem viver em uma habitação digna. Porque aqui não tem forro, a parede a gente pode observar que está com infiltração, e isso pode gerar mofo, pode atrair bactéria, ácaro, pode deixar uma pessoa doente, e é algo evitável. Se ela tivesse acesso ao direito à moradia adequada, que é o que todo brasileiro tem direito, só que muitos não conseguem executar esse direito, ela não estaria exposta a muitas doenças que uma pessoa que mora em uma casa sem ventilação, sem janela, sem um banheiro adequado está. Então, vamos falar aqui sobre moradia, né? Moradia é muito mais do que um teto e 4 paredes, né? Tá escrito aqui. Habitabilidade. A moradia adequada tem que apresentar boas condições de proteção contra frio, calor, chuva, vento, umidade e também contra ameaças de incêndio, desmoronamento, inundação e qualquer outro fator que põe em risco a saúde e a vida das pessoas. Além disso, o tamanho da moradia e a quantidade de cômodos devem ser condizentes com o número de moradores. Espaços adequados para lavar roupas, armazenar e cozinhar alimentos também são importantes. Só que a gente sabe que essa não é a realidade de muitos brasileiros. Muitos constroem suas casas em morros, estão sujeitos ao desmoronamento, e isso é algo que poderia ser evitado. Muitas pessoas não conseguem construir uma casa que proteja da umidade, não conseguem construir uma casa que separe o encanamento do banheiro com o encanamento da cozinha e acaba contraindo doenças. Então é sobre isso, tá? Aqui eu elenquei o que a gente discutiu, né, que são coisas que temas que vocês podem abordar na redação de vocês. E agora eu quero ler um conto do Ben Alves, que o conto é sobre política e jardinagem, e vocês podem usar na redação de vocês. Se não conseguir usar nessa, usa na próxima, mas é para vocês refletirem sobre a mistanásia, né? Lembrando que a mistanásia é uma morte precoce e miserável e que poderia ser evitada. E como que ela poderia ser evitada? Se a gente tivesse bons gestores públicos, que é o que falta muito no Brasil. Então vamos lá. De todas as vocações, a política é a mais nobre. Vocação, do latim vocare, quer dizer chamado. Vocação é um chamado interior de amor, chamado de amor por um fazer. No lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Psicologia diamante faria, mesmo que não ganhasse nada. E a gente pensa, né, que essa não é a realidade brasileira, porque muitas pessoas olham para a política como um meio de ganhar dinheiro. Política vem de polis, cidade. A cidade era para os gregos um espaço seguro, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Gravem isso, tá? É algo que vocês podem colocar na redação de vocês. Talvez por terem sido nômades no deserto, os hebreus não sonhavam com cidades, sonhavam com jardins. Quem mora no deserto sonha com oásis. Deus não criou uma cidade, ele criou um jardim. Se perguntássemos a um profeta hebreu o que é política, ele nos responderia: a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está um deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Amo a minha vocação, que é escrever. Literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem. Um político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. A vocação política é transformar sonhos em realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisassem possuir... Ixi, não tô conseguindo ler, mas tá. Não precisassem possuir nada. Bastar-lhe-ias o grande jardim para todos. Seria indigno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço ocupado por todos.
Conheci e conheço muitos políticos por vocação. Sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra não na ação. O prazer está no ganho que ela se deriva. O homem movido pela vocação é um amante. Faz amor com a amada pela alegria de fazer. O profissional não ama a mulher, ele ama o dinheiro que recebe dela. É um gigolô. Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O jardineiro, por vocação, ama o jardim de todos. O jardineiro, por profissão, usa o jardim de todos para construir o seu jardim privado. Ainda que para isso aconteça ao seu redor, aumente o deserto e o sofrimento, que é o que acontece no Brasil, né? As pessoas constroem seus grandes palácios e a miséria aumenta ao redor. Assim é a política. São muitos os políticos profissionais. Posso então enunciar minha segunda tese. De todas as profissões, a profissão política é a mais vil. O que explica o desencanto total do povo em relação à política. Guimarães Rosa, perguntado por Gantz Lorenz se ele se considerava um político, respondeu: eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade. Ao contrário dos legítimos políticos, eu acredito no homem e lhe desejo um futuro. O político pensa apenas em minutos, sou escritor e penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do homem. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Uma árvore leva muitos anos para crescer, é mais lucrativo cortá-las. Nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O triste é que muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo, por medo da vergonha em serem confundidos com gigolôs e de terem de conviver com gigolôs. Escrevo para vocês, jovens, para seduzi-los à vocação política. Talvez haja jardineiros adormecidos dentro de vocês. A escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela gritaria das escolhas esperadas normais: medicina, engenharia, computação, direito, ciência. Todas elas legítimas se forem por vocação, mas todas elas afunilantes vão colocá-los num pequeno canto do jardim, muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Não seria muito mais fascinante participar dos destinos do jardim? Acabamos de celebrar 500 anos do descobrimento do Brasil. Os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim, encontraram uma selva. A selva não é jardim. Selvas são cruéis, insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim. Não foi. Os que sobre ela agiram não eram jardineiros, eram lenhadores e madeireiros, e foi assim que a selva, que poderia ter se tornado jardim para a felicidade de todos, foi sendo transformada em desertos salpicados de luxuriantes jardineiros privados, onde uns poucos encontraram vida e prazer. Há descobrimentos de origens, mais belos são os descobrimentos de destinos. Talvez então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, podemos começar a traçar um novo destino. Então, ao invés de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim para todos, obra de homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores, a cuja sombra nunca se assentariam. Rubem Alves. É isso, gente. A aula acabou aqui. Eu espero que vocês pesquisem muito sobre esse tema. Eu vou elaborar e enviar para vocês um outro arquivo em PDF com alguns links para vocês lerem e pesquisarem para produzir a redação, tá? Até a próxima aula. Bons estudos, perseverem. Qualquer dúvida podem me enviar. E sugestão sobre a aula, feedback, se vocês gostaram, não gostaram, se achou que a aula ficou muito rápida, muito pequena. Qualquer coisa pode me mandar, tá? Um beijo. Obrigada.